Fala pessoal, tudo bem? Por aqui Carlos Afonso Silva falando sobre um tema muito bacana, presunção da inocência. A gente escuta muito por aí todos os debates e discussões sobre o princípio da presunção da inocência, sempre trazem aquela frase principal: todo mundo é inocente até que se prove em contrário. Como eu já acabei de dizer, mais do que uma frase, essa inocência é um princípio constitucional e que recebe esse nome, princípio constitucional da presunção da inocência. Está lá na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, que garante que ninguém vai ser considerado responsável penalmente, criminalmente, se durante o processo não houver uma decisão definitiva. É aquilo que se chama como decisão transitada em julgado, ou seja, o processo acabou, não cabe mais discussão, não cabe mais recurso, não cabe mais agravo, não cabe mais embargo, não cabe mais nada. A partir desse momento, o Estado, através do Poder Judiciário, o juiz, ele aponta que aquela pessoa é responsável por aquele crime que ela estava sendo processada. Em outras palavras, este princípio, ele é uma das maiores garantias que nós temos dentro do processo penal. E isso tem uma importância fundamental, porque a presunção de inocência é a chamada base de um Estado democrático de direito. Ela protege o cidadão de eventual abuso do Estado e qualquer uma dessas frentes do Estado, em qualquer uma das suas frentes, quer seja do Executivo, quer seja do Legislativo e quer seja do Judiciário. É bem mais comum se ver aí a presunção de inocência nos processos judiciais e menos ainda, mas ainda são visíveis, nos processos legislativos. Então, o que a gente extrai desse princípio é que é o acusador, é o Estado que deve demonstrar a culpa, a responsabilidade criminal da pessoa que está sendo investigada, e não a pessoa fazer prova da sua inocência. Ela deve se defender. O Estado democrático de direito, o devido processo legal, permite que ela se defenda, mas até o último fôlego do andamento de uma investigação ou de um processo, essa pessoa precisa ser tratada como inocente. Com base nesse princípio, o que a gente tem? Nós temos que uma pessoa, ela não pode ser presa única e exclusivamente porque está sendo investigada. Nós sabemos que tem algumas prisões processuais, prisão temporária, prisão preventiva, mas elas só acontecem dentro do processo não porque a pessoa está sendo investigada ou processada, mas porque existem elementos que indiquem a necessidade daquela chamada prisão processual. Esse é um dos primeiros pontos que nós precisamos observar. O segundo ponto que a gente precisa observar é que o tratamento que se dá à pessoa investigada, especialmente na mídia ou nos meios e nos círculos judiciais, é de inocente. Ele não pode, de início, ser considerado responsabilizado por uma conduta criminal, mesmo que tenha sido preso em flagrante. Porque o preso em flagrante, ele ainda está em fase de processo e de análise daquele fato pelo qual ele foi colocado atrás das grades. E um terceiro elemento que também é muito importante quando a gente discute a presunção de inocência é o seguinte: o sistema de justiça criminal precisa garantir amplitude de defesa, contraditório e possibilidade de produção de provas por essa pessoa que está sendo investigada, que está sendo processada ou que está sendo aí colocada em confronto com a lei de qualquer forma. Nós sabemos que esse tema não é polêmico, senão não tinha trazido esse tema aqui para discussão. O próprio Supremo Tribunal Federal
quando a gente se recorda da discussão sobre esse tema em duas ações declaratórias de constitucionalidade, à época se queria prender, então, o presidente da República, que coincidentemente é o atual presidente da República, e o Supremo alargou a possibilidade de ver este princípio mitigado. Ele entendeu que era possível afastar a presunção de inocência e se iniciar a execução da pena de uma pessoa, mesmo que ainda houvesse recurso em andamento. Isso bagunçou o sistema de justiça criminal como um todo. Tanto que, anos após, o próprio Supremo Tribunal Federal corrigiu esse erro e passou a entender a presunção de inocência na amplitude que ele merece receber e merece ser visto como princípio. Para você que estuda o direito, para você que está aí na seara do direito penal, a presunção de inocência nunca pode ser tomada como um momento de impunidade ou de deixar qualquer pessoa sem a responsabilidade criminal. Ele é um momento em que o processo não acabou e ele precisa ser justo para todas as pessoas, para quem acusa, para quem decide e para quem defende, tá? Essa presunção de inocência presume exatamente isso, a inocência e não a responsabilidade. E a prova da responsabilidade, ela deve sempre ser feita dentro das 4 linhas do direito, sempre dentro do devido processo legal e sempre amparado pelos maiores princípios constitucionais: presunção de inocência e amplitude de defesa. Ok? Esse tema é bom, vale debater, vale discutir e mandem aí as suas opiniões sobre eles. Grande abraço e até o próximo vídeo.